Vamos lá para mais uma rodada de 18 fatos darks e obscuros de Overlord que você não sabia ainda. Então deixa o like, se inscreve e bora para essas curiosidades. Em primeiro lugar, eu já falei aqui no canal em um vídeo anterior sobre isso, mas uma coisa que foi cortada na 4ª temporada que lançou agora recentemente. Vocês sabiam que o famoso traidor Philip de Restize não foi morto sem dor pela Albedo como pareceu no anime? Exatamente, sofrimento era pouco para ele. Então Albedo levou isso para os outros ao seu redor também. Todos os moradores que viviam no território do Philip foram mortos com estacas. Todos foram empalados e se tornaram uma grande floresta de corpos na frente da mansão do Philip, o que é claro o desesperou fortemente, em um nível nunca visto antes, logo antes de sua captura pela própria Albedo, que o levou e vocês já sabem o que aconteceria, certo? Em segundo lugar, e ainda falando nisso, o que vocês podem achar que aconteceu, mas não, o Philip não morreu facilmente como os outros moradores do território. Não que eles tenham morrido facilmente, né? Eles foram empalados. Mas com o Philip as coisas aconteceram um pouco diferentes. No caso dele, Albedo o levou para Nazarick, onde lá é deixado implícito que ela torturaria ele e treinaria suas técnicas de interrogatório com ele, como se ele fosse o seu rato de laboratório. Então sim, ele vai ter uma eternidade de sofrimento no colinho da Albedo. Em terceiro lugar, vocês sequer chegam a se lembrar desse homem chamado Zack, meus amigos? Então, ele era um membro da Brigada da Propagação da Morte, no caso, o grupo mercenário e de bandidos do Brain Glaus no começo do anime, quando ele ainda era um bandido. Então, esse Zack, do passado, tinha uma irmã mais nova chamada Lilia, porém ela foi vendida como escrava pelos seus próprios pais. E essa não é a primeira vez que eu vejo isso acontecer em Overlord, mas essa série tem alguma coisa com pais vendendo filhos como escravos. Agora, em quarto lugar, mas você sabe o que é mais chocante sobre a irmãzinha Lilia que foi vendida? Quando o Zack estava sendo devorado, absorvido ou qualquer que seja pela Solution, depois que todos os bandidos já tinham morrido, ele começou a gritar pela Lilia como suas últimas palavras, buscando sua irmãzinha antes de sua morte. Bem pesadinho, certo? Em quinto lugar, agora, vocês lembram desse homem chamado Robert Dick Goltron? Ele é um dos workers do grupo Foresight que apareceu pela primeira vez ali na 3ª temporada. Então, vocês sabem que ele caiu em uma armadilha e acabou indo parar no Coliseu de Nazarick, onde ali geral foi aniquilado, certo? Mas não é apenas isso. No caso específico do Robert Dick, o Ainz fez experimentos com ele, no caso, experimentos com as memórias dele, ao ponto de deixar ele insano, maluquinho. Exatamente, o Ainz deixou o cara insano através dos seus experimentos. Em sexto lugar, e continuando a falar sobre o destino do grupo Foresight, vocês não esqueceram da belíssima meia-elfa Ymina, certo, amigos? Essa mulher maravilhosíssima que eu gosto tanto do design. Enquanto o nosso amigo Robert Dick ficou insano, por outro lado, o corpo da Ymina foi usado como ninho pelo Gashoku Kushuou de Nazarick. E se você não se lembra de quem é o Gashoku, ele é um dos guardiões de área de Nazarick, além de ser da raça parasita, e por isso, bom, ele precisa de um corpo para habitar, para ser seu hospedeiro, e a Ymina se tornou esse corpo para ele. Em sétimo lugar, e indo para outro colega da Ymina, do grupo Foresight também, nós temos o destino final de Hekeran Termite. E o destino dele foi muito parecido com o da Ymina, desde que ele também se tornou um hospedeiro, uma casa para os parasitas do Gashoku. Agora, em oitavo lugar, e voltando um pouco para o grupo da Brigada da Propagação da Morte, que eram os bandidinhos do Brain na 1ª temporada. Vocês sabiam que a principal fonte de renda desse grupo era sequestrar pessoas para pedir por resgate ou vender elas para os 8 dedos de Restize? Exatamente, eles faziam negócios diretamente com o underground de Restize para seus negócios mais perturbadores. E é claro, o pessoal daquele conselho comprava avidamente as escravas que eles forneciam. Tanto que, quando o esconderijo deles foi descoberto e destruído pela Shao-Ti e suas esposas vampiras, inúmeras mulheres foram encontradas por elas também. Infelizmente, as mulheres tinham sido usadas para propósitos não consentidos e estavam próximas da morte por causa dos bandidos e da sua luxúria. Em nono lugar, e agora falando sobre a escravidão no mundo de Overlord. Na verdade, a escravidão ainda era legal dentro do reino de Restize e até 5 anos antes de Nazarick chegar até esse novo mundo, ou seja, a abolição é bem recente também. E naquela época, eles tratavam seus escravos da mesma maneira que a Tsuari foi tratada antes do Sebas a resgatar e então a levar para Nazarick. Em décimo lugar, e falando na Tsuari, se você
não sabe o que aconteceu com ela, e isso é bem simples, infelizmente. Ela primeiro foi vendida como uma escrava, no caso ela se tornou uma escrava primeiro. Depois disso então ela foi tomada como uma concubina de um nobre, porém vocês sabem que todos os nobres de Overlord são escória da humanidade, certo amigos? Então sim, ela se ferrou bonito aqui. O nobre fez o oposto de consentimento com ela e fazia todos os dias a mesma coisa, e claro, ele fazia da maneira mais horrível que podia, e assim ele acabava com ela sempre que podia. Logo, quando ele se cansou dela e já tinha acabado com tudo que restava ali dentro, ele a vendeu para um bordel, onde lá ela também acabou se viciando em drogas, e bom, vocês já sabem como que ela estava antes de ser resgatada pelos Sebas, certo amigos? Agora em 11º lugar, e continuando um pouco mais sobre essa garota, embora não seja deixado explícito na light novel, tem uma dica muito grande, que enquanto Sebas estava resgatando a Tsuari, a mesma estava grávida de crianças gêmeas. Exatamente amigos. Ela provavelmente engravidou enquanto fazia seus serviços naquele lugar, onde uma das duas maiores dicas que ela realmente estava grávida é que a Solution citaria eles como os outros dois DSTs, dando a entender que ela estava chamando as crianças de doenças. E o que dá mais forças para essa teoria é que no contexto onde a Solution iria, entre aspas, curar a Tsuari dessa doença, ela transformou suas mãos em pinças, que são bem similares à ferramenta usada em abortos, dando a entender que sim, enquanto ela, entre aspas, curava a Tsuari, ela abortou as duas crianças e então, bom, curou ela dessa doença da qual eu estava falando. Em 12º lugar, e falando na cura que a Solution deu para a Tsuari, existe uma teoria, que mesmo que seja teoria, eu não duvido nada sobre ela, que a Solution possa ter comido os fetos tirados da Tsuari. Se naquele contexto, ela tirou eles de dentro da garota enquanto, entre aspas, a curava, a Solution ter os comido é muito plausível, vendo que a Solution, bom, é a própria Solution, né? Ela faria isso com toda a certeza porque nós conhecemos esse slime. Agora, em 13º lugar, e falando em coisas sem consentimento, muitos podem pensar que a Gagarin é uma pessoa boa, uma pessoa gentil, uma pessoa legal, uma pessoa bacana, mas o que você não sabe sobre ela é que ela é uma inimiga dos garotos virgens. Ela é conhecida por ser uma abusadora em série, exatamente, ela pratica muito o oposto de consentimento com garotos virgens. E claro, ninguém pode fazer nada sobre isso, porque olha o naipe da mulher. Se você tenta negar ela, ela te quebra no meio com uma mão. Então é isso, ela é uma devoradora de virgens sem consentimento e bom, ninguém pode fazer nada contra ela. Em 14º lugar, e agora passando para um assunto mais legalzinho até, o mundo real de Overlord, onde o Suzuki Satoru morava antes de ir para o novo mundo, é uma distopia sci-fi. Ele é um mundo infernal distópico de ficção científica, onde é muito normal você ver pessoas mortas, principalmente órfãos pelas ruas. E se for um órfão morto também é muito normal, pelo menos naquele mundo. Agora em 15º lugar, e ainda estamos no mundo distópico. Nesse mundo, a maior causa de morte nos trabalhos é justamente as pessoas que trabalham até a morte, porque essa era a única maneira deles sobreviverem, então eles trabalham e bom, morrem por conta disso. Agora em 16º lugar, até mesmo é dito, amigos, que a mãe do Momonga, no caso a mãe do Suzuki Satoru, também morreu por sobrecarga de trabalho, onde ela teria colapsado na sua cozinha enquanto preparava o prato favorito do Suzuki, porém ela estava exausta e muito fadigada e acabou morrendo por causa disso. Em 17º lugar, e agora falando um pouco sobre a Nigredo, vocês sabiam que o quarto dela é decorado com corpos de bebês? Quando você entra no quarto dela, ver alguns pedaços de carne na forma de bebê ou até mesmo contendo expressões de choro de bebês, lá é super normal isso, faz parte da decoração do dia a dia, meus amigos. Você senta na cadeira, olha pra frente e você vê o corpo de um bebê, é simplesmente essa a decoração da Nigredo. E o pior é que eles também são monstros. Eles são monstros de nível 20 que a Tábula comprou com dinheiro da vida real para colocar no quarto dela. Exatamente, ela comprou monstros em formatos de bebês e corpos para decorar o quarto de sua criação. Agora, por último, mas não menos importante, em 18º lugar, e claro, o mais pesado de todos, insano, meus amigos. De acordo com o Maruyama, o autor de Overlord, Overlord vai acabar no volume 18. Sim, ele soltou uma dessas, e se você ver em qual volume Overlord está, bom, falta pouco para ele acabar. E antes de encerrar o vídeo, se você gosta de vídeos de Overlord e anime de fantasia e Isekai, considere se inscrever aqui no canal, eu tenho muitos vídeos que eu sei que você vai gostar. Deixe o like também para me ajudar muito. E agora, eu fui.